Bom feriado aí, minha gente. Bom dia! Bom dia! Senhor Deus, nós te agradecemos por esta manhã, por este dia. E eu oro, Senhor, para que esta live possa tocar o coração de mulheres, para que esta live, Senhor, possa trazer fé e esperança, talvez num dia tão triste. Eu oro, Senhor, por milagres, agradecendo. Em nome de Jesus, nós oramos para que a alegria do Senhor tome cada lar agora. Para que o Senhor encha, para que o Teu Espírito tenha conosco uma experiência incrível, ó Deus. Nós te agradecemos por este dia e por tudo que o Senhor fará. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, meu bem, seja muito bem-vindo ao nosso clube, ao Clube Café com Gás, segunda a sexta, 7 da manhã. Nós estamos aqui reunidos para viver tudo aquilo que Deus tem para nós, inclusive no feriado. Quem tá de feriado aí, minha gente? Eu acho que é feriado para todo mundo, não é? Feriado geral ou tem alguém trabalhando hoje? Vamos começar. Eu creio de todo o meu coração que Deus vai falar conosco nesta manhã. Abram a Bíblia em Mateus 25. Bom dia, Carolzinha. Dani, bom dia. Deise, saudades de ti, Deise. Bom dia. Luciana, Sarinha, bom dia. Joyce, bom dia, minha gente. Diz aí pra mim, feriado aí ou é dia de trabalho pra vocês? Mateus 25 diz assim, Mateus 25:5 que eu quero ler. Diz assim: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque a nossa lâmpada está se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a vós e a nós. Não. Presta atenção aqui. Nós temos conversado nessa semana sobre atraso. Nós temos falado que se algo está demorando a acontecer na nossa vida, é por conta das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e não do nosso Deus, né? Nós estamos ressignificando aqui os nossos pensamentos. A partir dessa semana, nunca mais você vai pensar que, poxa, Deus está demorando. Eu tenho orado, tenho buscado, eu tenho feito, mas Deus não tem me ouvido, porque Deus não tem feito. A partir dessa semana a gente mudou. A partir dessa semana a gente teve um entendimento que se está demorando é por minha causa e não por causa do meu Deus. Se está demorando é porque eu não tenho o mesmo espírito que o de Caleb. Se está demorando é porque os meus pensamentos não são pensamentos de Deus, um pensamento de fé, um pensamento de credulidade, um pensamento de gratidão, um pensamento de que Deus vai fazer. Muito pelo contrário, o meu pensamento é igual ao pensamento do Egito, igual ao pensamento do povo que saiu do Egito, de que Deus não vai fazer, de que eu tô aqui para sofrer. É um pensamento voltado para o passado. Essa manhã eu tava lendo, e eu tava lendo justamente sobre gratidão. E o povo, quando eles saíram, eles não conseguiram virar a página, eles não conseguiram mudar. Por quê? Porque eles estavam focados no passado.
Eles estavam focados no que eles viveram, eles estavam focados nas coisas boas que eles viveram. E eles até esqueceram do ruim, da escravidão, de tudo aquilo. Por quê? Porque eles lembravam só do alho, da cebola, dos temperos. Talvez você chegou aqui nesta manhã e hoje é um dia, né, gente? A gente fala de feriado, mas ontem eu tava explicando pro meu filho o que era. Aquele, mãe, por que é feriado amanhã? E eu tava explicando sobre esse feriado pra ele. E assim, aqui na minha casa não influencia em nada, mas eu sei que existem pessoas que neste dia estão sofrendo. Existem pessoas que nesse é um dia triste para muitas pessoas. Eu quero trazer aqui para ti 2 sentimentos nesta live. O primeiro sentimento é, se você não tiver um pensamento de gratidão, você não vive o que Deus tem para você. Infelizmente é assim. O povo do Egito, eles não foram gratos. O povo que saiu do Egito, né? O povo de Israel que saiu do Egito. Eles não conseguiram ter gratidão pelo milagre que Deus está fazendo. Deus abriu o mar vermelho na frente deles. Eles não conseguiram ter gratidão por aquilo. Deus matou todo mundo ali, afogou todo mundo ali, os inimigos deles. Eles não conseguiram ter gratidão por aquilo dali. Deus dava maná para eles. Tinha uma coluna de fogo para aquecer. Tinha uma nuvem para proteger. Gente, era tanto milagre, mas eles não conseguiram agradecer a Deus por aqueles milagres. Minha pergunta para ti nesta manhã é: você está conseguindo ter esse coração grato? Você está conseguindo agradecer a Deus pelos milagres que está acontecendo hoje na tua vida? Ari, mas minha vida está muito triste, está muito complicada, eu estou passando por tanto problema, por tanta situação. Mas eu tenho certeza absoluta que mesmo em meio a deserto, Deus tem feito coisas a você. Eu não te conheço, mas eu acredito de todo o meu coração que deserto é um lugar de milagres. Deus tem feito coisas na tua vida e a minha pergunta para ti nesta manhã é: você está conseguindo ser grata a Deus hoje, pelo que você tem hoje? Para de viver de passado, meu bem. Uma vez eu falei isso com minha mentorada. Ela estava muito triste, ela não conseguia, passaram-se anos e ela não conseguia ver as coisas boas da vida dela ali, porque ela estava num lugar que não era o que ela queria. Ainda ela saiu de um lugar que ela amava muito e ela estava num lugar que ela não queria estar. E aí eu conversei com ela, eu acho que eu fui até dura quando eu conversei com ela, falando para ela sair, para ela desligar desse passado. Porque se ela continuasse ligada ao passado, ela não conseguiria ver todas as coisas boas que Deus estava fazendo. E quando você fica ligado ao passado, presta atenção, por mais que você volte, o que passou, passou. Presta atenção, o que passou, passou. Por mais que você volte, não vai ser a mesma coisa. Deus tem coisas novas para você. Deus tem coisas novas para você hoje. Deus tem um milagre para ti hoje. Deus tem muito mais do que cebola e alhos. E é uma delícia cebola e alho, eu amo. Mas Deus tem muito mais do que cebola e alho para ti. Então foca no teu futuro e para de olhar para o teu passado. Para de olhar, poxa, lá antigamente, nossa, como era bom meu casamento lá no início, como era bom a cidade que eu morava, como era bom minha família, como era bom a igreja, como era bom o que Deus tinha para mim. Ei! Deus tem algo muito melhor do que você viveu no teu passado. Ai, Ari, num feriado eu acordo cedo e você me dá uma sapatada dessa. É com amor, meu bem. Deus despertou a gente nesta manhã com amor para falar, olha,
O que eu tenho para ti no futuro é algo tão grande. Então para de olhar para o teu passado. Em pleno feriado, uma sapatada, né, Dani? É como se Deus estivesse falando para mim e para ti. Gente, Deus está falando comigo. Não é só para você essa palavra. É como se Deus estivesse falando assim para mim e para você nesta manhã, neste feriado. Sai da tua tenda. Olha todas essas estrelas. Olha para o teu futuro. Olha tudo que você conseguir imaginar é o que eu tenho para ti. Sabe, essa família, você consegue se imaginar nessa família? Com paz, com alegria, você consegue se imaginar próspera, você consegue se imaginar abundante, você consegue se imaginar nesse cargo no teu trabalho, você consegue se imaginar com os teus filhos, você consegue ver, veja tudo isso é o que eu tenho para você. Para de olhar para o teto da tua tenda, sai da tua tenda e olha todas essas estrelas. Você pode chegar até onde a tua mente te levar. Escreve aqui: eu vejo meus milagres. Eu vejo meus milagres. Olha, meu bem, Deus acordou, Deus nos despertou hoje para mudar a nossa mentalidade, para largar a nossa visão, porque a gente vai até onde a nossa mente pode alcançar. A partir de hoje, eu decido deixar essa visão de escassez. A partir de hoje, eu decido deixar essa visão de pobreza. A partir de hoje, eu decido deixar essa visão do passado. Deus tem muito mais do que alho e cebola para nós, mas eu preciso parar de olhar para o passado e olhar para o meu futuro, enxergar todas as maravilhas, todos os milagres que Deus tem para mim, amém? Você precisa ver. E a segunda coisa que eu quero falar para ti, que na realidade era isso daqui que eu queria falar para ti. Tudo que eu falei até agora não era o que eu havia preparado, mas o Senhor sabe. A segunda coisa que eu quero te falar é sobre preparação. Você consegue viver até onde os teus olhos vão, certo? Você precisa enxergar o que Deus vai fazer para ti. Nós estamos falando aqui, a gente leu o texto das 10 virgens. 10 estavam preparadas, 5 estavam preparadas e 5 não estavam preparadas. A gente tem orado por um casamento, a gente tem orado por um valor X na nossa conta, a gente tem orado para nos livrar das dívidas, a gente tem orado para crescer na nossa carreira, a gente tem orado para ir às nações da terra e para pregar, a gente tem orado por coisas, a gente tem clamado por milagres, amém? Eu tenho. Mas eu tenho buscado me preparar para viver essas coisas. Lembra que eu falei? Não é Deus que está atrasado. Eu estou atrasada. Eu preciso me preparar, porque Deus só vai me dar se eu tiver capacidade de multiplicar. Na parábola dos talentos fala, olha, o Deus deu ali segundo a capacidade de cada um. Tinha um cara que tinha capacidade de 5, um de 2 e um de 1. Deus deu de acordo com a capacidade. Cada um se preparou diferente, cada um era capaz diferente. Não é que Deus nos fez e aí Ele deu uma capacidade diferente para cada um. Não. Cada um se preparou diferente, cada um era capaz de uma forma diferente. E eu preciso me preparar. Você precisa se preparar para viver o que você tem clamado.
Eu quero, Ari, dirigir um carrão. Você já sabe dirigir? Você já tirou a carteira? Porque a hora que você fizer isso, Deus te ajuda para comprar o carro. Eu quero, Ari, ser CEO da minha empresa. E aí? Você está se capacitando para esse conhecimento? Você está agindo e se portando da forma de uma CEO da tua empresa ou você está agindo e se portando como uma estagiária? E eu não estou aqui de forma alguma sendo preconceituosa com o estagiário, tá, gente? De forma alguma. Mas o estagiário, ele tem uma entrega. Qual que é a entrega dele? É um trabalho finito. Ele vai, faz o trabalho dele e depois que acaba o contrato ele vai embora. A CEO não. Eu não posso, e eu falo com toda quem é minha mentorada, sabe? Já fez mentoria comigo sobre posicionamento, sobre postura. Eu tinha uma postura de estagiária no meu trabalho. Uma postura de estagiária. Eu só reclamava, eu só murmurava, eu ia trabalhar de qualquer jeito, de qualquer resultado. Gente, não tinha como eu ganhar mais naquela época. Eu acho que eu ganhava até demais pela minha postura no meu trabalho. Eu não me preparava. Depois que eu decidi me preparar, depois que eu decidi me colocar como uma CEO da minha empresa, depois que eu decidi mudar a minha postura, a minha conta bancária mudou. Eu consegui elevar, crescer de cargo no meu trabalho. Por quê? Porque eu me preparei. Cinco virgens se preparou. Outras 5 não. Aqui fala assim, ó. E tardando noivo. E tardando noivo. Aí a gente quer colocar a culpa. Poxa, a culpa foi do noivo que tardou, que se atrasou e por isso o azeite não deu. Ei, eu e você, nossa responsabilidade é nos preparar. O que pode acontecer do nosso lado não nos cabe. Quem tá entendendo aqui? Escreve aqui, eu vou me preparar. Você quer um casamento melhor? Se prepare para amar mais. Se prepare para perdoar. Se prepare para ser uma mulher doce. Se prepare para ser uma esposa agradável. Você quer crescer na carreira? Se prepare. Você quer ganhar dinheiro, pagar as contas? Se prepare. O que você lê? Você lê sobre pagar as contas, você lê sobre cuidar das tuas finanças, você toma atitudes dessa forma, porque a gente quer que Deus nos dê, sendo que a gente não está preparada para tal, a gente não vai ter. Tô lendo um livro incrível, mas eu não vou falar agora não, sobre mordomia. Depois que eu ler esse livro, eu falo com vocês. Gente, Deus não vai te dar mais se você não estiver preparado para acrescentar, para multiplicar, para ir além. Amém? Presta atenção. Hoje é um dia perfeito para viver milagres. Já deixa a gente curiosa. Vou falar pra você lá na Lumine, Cami, mas é porque não tá ainda pronto, mas eu vou falar pra vocês lá na Lumine, lá na mentoria. Hoje é um dia perfeito para viver milagres. Escreve aqui. Eu vou viver milagres. Eu vou viver milagres porque hoje, num feriado, o Senhor me despertou para sair da tenda, para parar de olhar para o passado e olhar para o meu futuro e olhar para tudo aquilo que Ele tem para mim. E eu encho o meu coração agora de gratidão, porque eu sei que o que eu vou viver ainda hoje, que o que eu vou viver ainda este ano é tão grande, vai honrar o nome de Deus. O Senhor não se atrasa. Já vai para a lista dos próximos. Ai,
Cami, gente, é minha mentorada. Pensa numa pessoa rápida, ligeira, ela. Sou apaixonada. O Senhor me despertou, a Carol colocou. Hashtag o Senhor me despertou. E eu louvo a Deus por cada mulher aqui. Poxa, que despertou num feriado cedo. Eu sei que tem gente aqui que lá é 6 horas, tem outros que são 7. O Senhor despertou você. E pode ter certeza, não foi à toa. Não foi à toa. Amém? Eu vou fechar essa live. E eu quero de todo o meu coração que você comente lá, hashtag o Senhor me despertou. Hashtag eu já vivo os milagres de Deus. Muito bom, Su. Muito bom. Comenta lá, que você possa curtir o teu dia aí. Que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para ti neste dia. Que você não esqueça que tudo que Ele vai fazer na tua vida, todos os milagres, é para que Ele seja honrado. Quanto aprendizado e palavras de bênção. Amém, querida. Amém. Eu oro muito para que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Um beijo no coração. Tenha um ótimo feriado. Tchau. Dulce, seja muito bem-vinda, meu bem. É a primeira vez aqui na nossa família? É a primeira vez, seja bem-vinda na nossa família. Verdade, Carol. A Ari é uma benção e não é pouco. Coisa mais linda. Obrigada por seu carinho, viu, amor? Como eu sou apaixonada por você. Vamos lá, Deus abençoe vocês. Tchau.